Estamos no gabinete do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que aceitou o nosso convite e nos concedeu essa entrevista. Ministro Pazuello, muitíssimo obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, num momento tão oportuno e tão importante em que o Brasil vive aí. Afinal de contas, nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado, Kenzo. Estou à tua disposição. Espero que a gente possa esclarecer para todo o povo brasileiro essas situações que estamos vivendo hoje de vacinas e tudo que você achar interessante que a gente responda. Ministro, vamos começar pelo Plano Nacional de Imunização. Esse Plano Nacional foi finalizado hoje, está nas suas mãos. O que prioriza esse plano? Quem são os primeiros que devem começar a ser imunizados no Brasil? O plano, ele faz parte do Programa Nacional de Imunização. Ele foi preparado e montado com vários grupos temáticos. É um trabalho aí de 2, 3 meses que nós fizemos com todas as pessoas que trabalham na área, e ele já está com seus grupos definidos. Idosos, pessoas com comorbidade, profissionais de saúde. Já existe uma sequência exata desses grupos que está no plano, e eu aproveito a oportunidade para você ser o primeiro a receber o plano. O primeiro brasileiro que vai ter acesso ao nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. É um plano robusto, de 95 páginas, e ele já tem tudo que interessa aqui e que vai servir para a gente manter o Brasil imune do coronavírus e de uma forma nacional. Nosso país jamais será dividido, de uma forma nacional. Ministro, nesse plano aqui, o senhor traça toda a cronologia de que forma que as vacinas serão distribuídas no nosso país. Eu gostaria que o senhor explicasse como essas vacinas devem ser distribuídas num país tão heterogêneo como o Brasil. O senhor conhece bem a realidade da região norte ali. O Ministério da Saúde firmou a intenção de compra de vacinas, como, por exemplo, a vacina da Pfizer, que precisam ser conservadas a menos 70 graus Celsius. O senhor, que é muito conhecido nacionalmente nesse quesito da logística, como será a logística de distribuição que já está previsto aqui no Plano Nacional de Imunização, ministro? Muito bem. Isso é um trabalho, só para lembrar, o nosso PNI, em resumo do nome, ele já é o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós temos essa expertise. O SUS, ele trabalha de forma tripartite com os estados e municípios, e cada um já tem a sua função dentro desse programa. O que cabe ao governo federal, o que cabe aos estados e o que cabe aos municípios dentro das ações. Isso já acontece naturalmente e está sendo previsto a mesma ideia. Nós vamos distribuir até os estados, e essa distribuição ela é aérea e rodoviária. E hoje nós estamos fechando essa malha de distribuição, já com os acordos com as companhias aéreas. E a partir daí os estados recebem, já entram na sua etapa, fazem as ações nas capitais e fazem a distribuição para o interior, até os municípios. E os municípios executam efetivamente a vacinação. O plano, em tese, envolve os 3 níveis de governo. E isso faz com que a velocidade das ações seja a mais rápida possível. O uso emergencial pode acontecer agora em dezembro, por exemplo, em hipótese, se nós tivéssemos as doses recebidas, se nós fecharmos o contrato com a Pfizer. O se é porque existe o contrato está sendo fechado. E, desculpe o gerúndio. Se a Pfizer conseguir autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega. Isso pode acontecer em janeiro, final de dezembro, em janeiro. Isso em doses pequenas, em quantidades pequenas, que são de uso emergencial. Isso pode acontecer com a Pfizer, pode acontecer com o Butantan, pode acontecer com a AstraZeneca. Mas isso aí é foro íntimo da desenvolvedora. Não é uma campanha de vacinação. As vacinas registradas, que é a outra etapa, que ela conclui a fase 3 e submete à análise da Anvisa as 3 fases, a 1, a 2 e a 3, e toda a documentação de produção, isso deve acontecer
final de dezembro, a conclusão dos trabalhos da fase 3 e o início da avaliação da Anvisa, que na primeira oportunidade vai apresentar o registro. Se esse registro chegar para nós em janeiro, nós já teremos doses da Pfizer, doses da AstraZeneca entregues. Se o Butantan já tiver com seus registros, já teremos Butantan também. Os quantitativos dependem da entrega. O que tem de previsão? 15 milhões da AstraZeneca e temos a previsão de 500 mil doses de previsão inicial da Pfizer em janeiro. Com relação ao Butantan, eu ainda não tenho o número de disponibilidade em janeiro. Mas, se nós observarmos isso, é bem provável que entre janeiro e fevereiro nós estejamos vacinando a população brasileira. Se a Coronavac for, a vacina do Butantan for a primeira vacina a ser registrada na Anvisa, ela será a vacina utilizada na imunização de todos os brasileiros? O Ministério da Saúde deve comprar essas doses para imunizar todos os brasileiros? Eu coloco isso, tem sido repetido pelo presidente da República. A vacina que estiver registrada na Anvisa, garantida sua eficácia e segurança, será comprada e distribuída para todos os brasileiros. Sim, essa é a resposta. A Pfizer fechou conosco 70 milhões de doses, sendo entregues a partir de janeiro. A parte logística da Pfizer, como já foi também comentado, já tem bastante coisa superada. Ela já preparou um transporte já refrigerado, que vai nos dar 30 dias mantendo a temperatura. Paralelo a isso, nós já estamos comprando freezers que permitem ir a 70 graus negativos, para colocar nas capitais e nas cidades polo. Essa logística está toda em paralelo, fechando hoje a malha viária, a malha aérea. Estamos fechando a parte de compra de freezers, 300 milhões de seringas já está com o processo aberto e as empresas já estão colocando seus preços. Então, isso tudo já está acontecendo, o plano pronto. E o que nós esperamos agora? Esperamos que os registros se concluam para que a gente possa efetuar a compra. Isso é a mesma coisa para qualquer vacina produzida no Brasil ou importada, que haja o registro na quantidade, na segurança e no preço. Fechando essas condições, nós vamos comprar. E inclui todas. Quando você for me perguntar, mas se o Butantan vai ser comprado, todas as vacinas que forem registradas e garantidas serão compradas. Pelo previsto aqui no plano, dá para ver que o primeiro ponto, por exemplo, que já foi divulgado, foi classificado em 4 fases o Plano Nacional de Imunização. Primeira fase, ali as pessoas profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos. Segunda fase também, idosos ali. Terceira fase, pessoas com comorbidade. Quarta fase, professores, Força Nacional de Segurança, funcionários do sistema prisional. Mas a população privada de liberdade saiu desse plano final, ministro. Por quê? Porque eles fazem parte dos grupos já naturais. Então, eles estarão sendo vacinados dentro das suas próprias faixas, das suas próprias comorbidades, dos seus próprios grupos, que já estão previstos também como todo brasileiro. Essa imunização deve começar por qual vacina, ministro? Essa é a pergunta do milhão, porque nós estamos fazendo tudo que pode ser feito para acelerar o processo. E esse trabalho envolve a prospecção do que está acontecendo. O que nós temos de verdade hoje, Kenzo? Nós não temos vacina registrada no mundo. Não é que nós não temos no Brasil, é no mundo. Saiu ontem, não, a FDA registrou a Pfizer ontem. Não, registrou para uso emergencial, não o registro definitivo. Então, o que nós precisamos? Que as produtoras concluam a fase 3 e entrem com seus processos de registro nos órgãos reguladores, ou, no caso do Brasil, a Anvisa, ou nos órgãos reguladores internacionais. E isso faz com que nós possamos ter autorização de uso. Então, eu sei que é repetitivo, mas eu preciso colocar dessa forma. Nós já fizemos acordos de opção de compra
ou por transferência de tecnologia, ou participando de consórcio internacional de vacinas, da seguinte quantidade. Por intermédio da AstraZeneca Oxford, nós já contratamos 102 milhões de doses. Só que isso é por transferência de tecnologia. A gente adquire a tecnologia, incorpora a tecnologia, recebe os insumos farmacológicos e a Fiocruz, a partir daí, produz as doses e fornece para o Ministério. 100 milhões de doses nesse primeiro semestre. No segundo semestre, já com a tecnologia incorporada, recebemos os insumos farmacológicos e fabricamos até 160 milhões de doses. São 260 milhões de doses já neste acordo de tecnologia com a AstraZeneca. Em que fase está isso? Na fase 3. Vai ser concluída a fase 3 em dezembro e vai ser submetida à Anvisa para registro. Só que a Anvisa já vem recebendo essa submissão automática. Isso faz com que o processo de análise seja mais acelerado do que o normal. A Anvisa, com certeza, vai trabalhar o que tiver que trabalhar para nos permitir que tenha esse registro o mais rápido possível e, com o registro na mão, a gente começa a vacinar no caso da AstraZeneca Oxford, que chega para nós as primeiras doses em janeiro. 15 milhões em janeiro, 15 milhões em fevereiro. A conversa com o governador João Dória ontem na nossa reunião com os governadores, mesmo ali na nossa conversa, foi uma conversa muito polida e cortês, mesmo com as diferenças de ideias. Acredito que o que está acontecendo hoje em São Paulo, isso faz parte da própria apreensão, de uma apreensão. A nossa comunicação precisa ser bastante clara de que sim, nós vamos comprar as vacinas registradas e que não há esse impedimento. Nós temos um memorando de entendimento em vigor, não vinculante, é claro, mas em vigor com o Butantan, colocando que nós vamos adquirir as vacinas produzidas. Então, nós não mudamos nada no nosso modelo. Nós continuamos nos falando com o Butantan naturalmente, é o nosso fornecedor de vacinas para o SUS, 75% do que se vacina no Brasil vem do Butantan, então não há nenhum tipo de atrito com o Butantan, pelo contrário, nós estamos trabalhando juntos com o Butantan no reforço do seu parque fabril para o desenvolvimento de vacinas como um todo. E assim que nós tivermos as vacinas produzidas e registradas e em segurança, será feito o contrato de compra.